Boa tarde, galera. Vamos lá para a nossa aula gravada número 1 dessa semana. Hoje nós vamos fazer uma grande revisão de reta, semi-reta e segmento de reta. Os nossos principais objetivos são reconhecer uma reta como ente sem definição, indicar e representar essa reta, conceituar e representar uma semi-reta, lembra que é uma parte da reta, conceituar e representar um segmento de reta. Toda essa parte aqui nós vimos lá no sexto ano. Nós vamos ver novamente no sétimo e no oitavo também. A gente volta a falar sobre tudo isso, beleza? Bom, nós temos aqui, para começar, os elementos primitivos da geometria: o ponto, o plano e a reta. Por que eles são chamados de elementos primitivos da geometria? Porque a partir deles nós podemos formar todas as outras figuras geométricas, né? Podemos formar todos os outros elementos que existem na geometria. Tudo bem? Então, nós temos aqui um desenho de um campo de futebol com as linhas demarcatórias. Linha de meio de campo, de fundo, de laterais, tudo isso daí que a galera que gosta de futebol entende, tá? Então, a gente pode perceber que em várias partes dele nós temos figuras geométricas, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho das figuras geométricas que compõem esse campo de futebol. Então, começando aqui, ó, o que aparece de vermelho, tá vendo aqui? São como centro do campo, né? O centro do campo aqui, se eu não estou enganada, é a marca do pênalti, não é isso? Ele nos dá a ideia do ponto, beleza? Então, para representar ponto, nós sempre vamos trabalhar com as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Tranquilo? Então, aqui nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Dentro desse mesmo campo aqui de futebol, nós temos aqui, ó, imaginando o gramado desse campo se expandindo, presta atenção que eu fiz o esqueminha aqui para vocês, ó, indefinidamente em todas as direções. Se você imaginar isso, nós vamos ter a ideia do plano, tudo bem? Então, o gramado desse campo, não pensando nele só delimitado aqui pelas linhas, tá bom? Mas pensando nele indefinidamente, ó, ele se expandindo em todas as direções, nós vamos ter uma ideia do que é o plano, tá? E para representar o plano, nós usamos as nossas letras gregas. Quem não conhece, eu dei dois exemplos aqui, ó. O alfa, que é esse Azinho aqui, tá bom? Quase um A, né? E esse beta, que é um B com rabinho, ó. Se você prestar atenção, ele tem um rabinho aqui, tá bom? Então, para dar nome para o ponto, letra maiúscula do nosso alfabeto, e para dar nome ao plano, letras gregas. Ainda olhando o campo de futebol, nós vamos aqui, ó, olhar as partes destacadas de azul. Nós temos essa parte que está bem clarinha, mas está em azul, e essa partezinha aqui, ó, que também está bem clarinha, mas ela está de azul, ok? Cada uma delas nos dá a ideia de uma figura geométrica, que é o segmento de reta, tá bom? Para determinar um segmento de reta, nós usamos os pontos da extremidade dele, ó. Ponto A, ponto B, e em cima nós colocamos um tracinho, tá bom? Pode ser AB ou pode ser BA, tanto faz. Então, o segmento de reta nós indicamos pela letra das extremidades com um tracinho em cima. Ainda dentro do nosso campo de futebol, vamos imaginar agora, ó, que o segmento AB se prolonga indefinidamente nos dois sentidos. Quando a gente pensa nisso, tá bom? Deixa eu até pegar um lápis aqui, ó. Vamos imaginar que ele
vai para o infinito, vem para cá, vai para o infinito. Então, aqui nós vamos ter o nosso conceito, claro que abstrato, né, do que é uma reta. Tudo bem? Para indicar uma reta, para dar nome para a reta, eu posso fazer os dois pontos por onde ela passa, indicar com a setinha, e essa setinha, ela tem as duas pontinhas, é porque aqui está bem fininho, mas ela é com a seta para um lado e com a seta para o outro, tá bom? Ou AB, com a setinha para os dois lados, ou BA, com a setinha para os dois lados. Nós também podemos indicar a reta usando a letra minúscula do nosso alfabeto. Então, aqui essa reta pode ser chamada de R, ou ela pode ser chamada de AB, com a setinha, com as duas direções aqui, tá bom? Lembra que o segmento é só uma barrinha. A reta tem que ter as duas setinhas, tá bom? Observe que uma reta é sempre definida por dois pontos. Por que isso? Vamos supor aqui, ó, se eu marcar um ponto. Quantas retas passam por esse ponto? Cara, infinitas retas, né? Eu posso passar por esse ponto aqui infinitas retas. Mas se eu tiver dois pontos, eu só posso passar uma única reta por esses dois pontos ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. Pensando ainda no campo de futebol, tá bom? Nós vamos pensar agora naquele segmento de reta AB. Só que agora, diferente lá da reta, nós não vamos prolongá-lo em dois sentidos. Nós vamos prolongá-lo apenas em um sentido. Por exemplo, aqui, do A para o B. Então, eu tinha o segmento de reta do A até o B, e eu vou prolongá-lo agora apenas em um sentido. Então, agora eu passo a ter o conceito de semi-reta, tá bom? Então, como é que a gente dá o nome para a semi-reta? Ela começa no ponto A e passa pelo ponto B, certo? Então, eu pego o ponto A, pego o ponto B e ponho aqui em cima, ó, uma setinha, uma reta, né? Um tracinho, mas com a setinha agora voltada só para o ponto por onde ela passa. Tudo bem? Aqui nós temos outro exemplo, ó. Começa no ponto E, passa pelo ponto F, então tem uma setinha aqui voltada só para o lado para onde ela se prolonga. Então, vamos lembrar. Reta, ela é indefinida nas duas direções, ela não tem começo e ela não tem fim. Eu posso dar o nome para ela de letra minúscula. Semi-reta, ela tem começo, mas ela não tem fim. Eu dou nome para ela usando o ponto da onde ela começa e um ponto qualquer por onde ela passa. Pego essas duas letras e ponho uma setinha na direção do B, que é por onde ela passa. E eu tenho segmento de reta, que ele tem começo e ele tem fim. Então, eu dou nome para ele pegando o ponto da onde ele começa, o ponto da onde ele termina, e em cima agora eu vou pôr um tracinho, tá bom? Então, são essas três representações aqui que a gente precisa saber muito bem para a próxima aula gravada. Então, vamos lá para o exercício número 1. Nós vamos assinalar as alternativas que formam apenas as sequências corretas. Vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem um monte de palavra, um monte de frases, e aqui eu tenho sequências corretas. Cada número desse corresponde a uma palavra ou a uma frase que está aqui. Então, vamos lá, comigo aí. Se você quiser, pode pausar o vídeo agora, tentar descobrir quais são as sequências corretas e depois você volta aqui e confere se você acertou, tá bom? Então, vamos lá comigo. O 10 é o A, então tá falando A, aí o 1, reta, 5, não tem origem e não tem fim. Então, ele diz que a reta não tem origem e não tem fim, certo, né? A reta ela não tem começo e ela não tem fim. A primeira sequência está certa. Na letra B, está dizendo que a semi-reta é parte da reta e
tem origem e fim. Então, vamos pensar. A semirreta é parte da reta? Sim, é parte da reta. Mas ela, cadê o 11? E tem origem e fim? A semirreta tem origem e tem fim? Eu acho que ela só tem origem, né? Ela não tem fim. Então, essa sequência aqui não está correta. A 4. Semirreta é parte da reta, beleza até aí, e tem origem e não tem fim. Vamos lá. A semirreta é parte da reta? Sim. Ela tem origem? Sim. Mas ela não tem fim? A semirreta? O que vocês acham? Ela é parte da reta, ela tem origem, mas não tem fim. Exatamente o que a gente falou lá para falar que a letra B ela é errada, né? Então, a alternativa, a sequência da letra C está correta. Então, vamos para D. O 7. Segmento de reta tem origem e fim, até aqui tá certo, e é parte da reta. Então, o segmento de reta tem origem e fim e é parte da reta? Sim, né? A semirreta e o segmento de reta são partes da reta, tá bom? Vamos para a letra E. Letra E começa. O segmento de reta é parte da reta e não tem origem. Então, vamos de novo. O segmento de reta é parte da reta e não tem origem? O segmento de reta tem origem e tem fim, né? Então, vamos para o último, F. A parte da reta que tem origem e fim é o segmento de reta. Então, a parte da reta que tem origem e fim é o segmento de reta. Beleza? E agora é com vocês, ó. Vocês vão assinalar somente as características verdadeiras. Vou fazer a primeira com vocês. Tem começo e não tem fim. Quem é que tem começo e não tem fim? A semirreta, né? Ela tem começo e não tem fim. Beleza? Termina de marcar o xizinho aí. Se quiser, pode copiar essa tabelinha no seu caderno. E no dia da nossa aula gravada, você vai lá e tira todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Beijos e fiquem com Deus.